Ecos do Voodoo, a sombra de Nova Orleans. Eu sou Charles Montgomery, detetive da polícia de Nova Orleans. Nossa cidade, famosa por seu misticismo e lendas urbanas, sempre teve uma aura sinistra. Os eventos que estou prestes a relatar transcendem qualquer coisa que eu já tenha testemunhado em histórias de terror ou relatos paranormais. Este é um conto de terror que ainda me persegue, mesmo após todos esses anos. Era o verão de 1932, quando os primeiros desaparecimentos começaram. Pessoas sumiam sem deixar rastro, sempre nas noites de lua cheia. Eu e meu parceiro Edward Bishop fomos designados para investigar os casos. Edward era um homem pragmático, descrente quanto ao sobrenatural. Eu, por outro lado, sempre tive um interesse curioso por lendas urbanas e contos de terror, embora nunca tivesse acreditado verdadeiramente nelas até então. Nosso primeiro ponto de investigação foi a casa de Franklin Doyle, um homem respeitável que desapareceu misteriosamente. A residência estava em completa desordem, com pentagramas desenhados nas paredes. Dr. Marcos Leclerc, um antropólogo especializado em culturas afro-caribenhas, nos explicou que os símbolos eram usados em rituais de voodoo, destinados a invocar espíritos ou até mesmo entidades demoníacas. Enquanto examinávamos o local, uma sensação de terror extremo tomou conta de mim. Algo sinistro parecia espreitar nas sombras, uma presença invisível, mas inegavelmente maligna. Decidimos então consultar Marie Laveau, uma conhecida sacerdotisa voodoo da cidade. Marie, uma mulher de presença imponente, nos recebeu em sua loja de artigos místicos. Ela confirmou nossos piores medos. Um praticante de magia negra estava por trás dos desaparecimentos, usando os rituais para reunir poder. Cada passo da investigação nos aproximava mais do coração das trevas. Descobrimos que William Monroe, um homem aparentemente comum, estava por trás dos rituais. Sua casa, localizada na parte mais antiga da cidade, estava repleta de artefatos macabros e textos antigos sobre necromancia e invocações demoníacas. Uma noite, enquanto vigiávamos a casa de Monroe, testemunhamos algo que jamais esqueceríamos. Era meia-noite quando ouvimos cânticos vindos de dentro da casa. Espiando pela janela, vimos Monroe realizando um ritual complexo. Cercado por velas negras e ossos humanos, de repente, uma figura sinistra surgiu do chão. Uma entidade das trevas e deformada. O terror que senti naquele momento foi indescritível. Algo sobrenatural estava prestes a ser libertado no nosso mundo. Com a ajuda de Marie Laveau, planejamos um ataque para impedir o ritual. Na noite seguinte, invadimos a casa de Monroe. A batalha que se seguiu foi paranormal e desesperadora. A entidade, agora totalmente materializada, atacou com uma força inimaginável. Richard Lancaster, nosso colega, foi o primeiro a cair, levado por garras que não conseguíamos ver. Dorothy Blake, uma detetive que se juntou a nós na última hora, conseguiu banir temporariamente a criatura com um amuleto de proteção fornecido por Marie. Monroe estava longe de ser derrotado. Com um grito de pura maldade, ele invocou um último feitiço. O chão se abriu, revelando um abismo de escuridão absoluta. Edward, demonstrando uma coragem insana, se lançou contra Monroe, empurrando-o para dentro do abismo. A criatura sobrenatural desapareceu junto com ele, mas o preço foi alto demais. Perdemos Edward naquela noite, e sua ausência ainda ecoa em minha alma. O caso parecia encerrado, mas Nova Orleans nunca mais foi a mesma. As lendas urbanas sobre os desaparecimentos se espalharam, e o nome de Edward Bishop se tornou um símbolo de sacrifício e bravura. Eu, Charles Montgomery, continuo a investigar o paranormal, tentando proteger nossa cidade das sombras que espreitam.
Cada novo relato sobrenatural que encontro me lembra daquele verão de 1932 e das forças sinistras que ainda habitam entre nós. Meses se passaram desde o confronto com Monroe. A cidade parecia estar mais calma, mas eu sabia que o mal nunca desaparece completamente. Então, numa noite chuvosa, recebi uma ligação de Franklin Doyle, o homem cujo desaparecimento havia iniciado tudo. Ele estava de volta, mas profundamente abalado, murmurando sobre terrores que havia testemunhado no outro lado. Franklin Doyle, que todos pensávamos estar morto, retornara com um olhar vazio e mente perturbada. Ele falou de um lugar além da nossa realidade, um limbo onde almas atormentadas vagavam eternamente. Ele nos contou sobre um culto secreto, escondido nas profundezas da cidade, que continuava os rituais interrompidos por Monroe. Com a ajuda de Dorothy Blake e Franklin Doyle, começamos a seguir as pistas deixadas pelo culto. As investigações nos levaram ao submundo de Nova Orleans, onde encontramos um labirinto de túneis antigos e câmaras esquecidas. Em uma dessas câmaras, descobrimos um altar dedicado a um antigo deus do caos, uma entidade que exigia sacrifícios humanos para manter seu poder. As paredes da câmara estavam cobertas de símbolos ainda mais perturbadores do que os vistos na casa de Doyle. O clima estava tenso, com uma sensação de terror sobrenatural, e eu podia sentir a presença do mal observando cada movimento nosso. Foi lá que encontramos William Monroe, não como um homem, mas como uma sombra do que ele havia sido, possuído pela entidade que ele havia tentado invocar. O confronto final foi mais horrível do que qualquer história de terror que eu já havia lido. Monroe, ou o que restava dele, comandou um exército de espíritos malignos. Cada um daqueles espíritos era uma alma perdida, sacrificada nos rituais macabros. A batalha foi intensa e desesperadora, e a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos parecia ter sido completamente apagada. Com a ajuda de Dorothy e os conhecimentos místicos de Franklin, conseguimos realizar um ritual para banir a entidade e libertar as almas aprisionadas. Isso não ocorreu sem perdas. Dorothy foi gravemente ferida, e Franklin desapareceu novamente, levado pelas forças que ele havia ajudado a combater. Nova Orleans voltou a uma aparência de normalidade, mas os eventos deixaram cicatrizes profundas em todos nós. A cidade, famosa por seu misticismo e lendas urbanas, agora carrega um peso adicional de histórias de terror e relatos paranormais que poucos ousam mencionar, e eu, Charles Montgomery, continuo a vigiar as sombras, sabendo que o terror pode ressurgir a qualquer momento. Os meses seguintes foram sombrios e marcados por um silêncio inquietante. Cada esquina da cidade parecia carregar um peso invisível, como se os eventos de 1932 tivessem deixado uma cicatriz espiritual em Nova Orleans. Eu me vi frequentemente revisitando os locais dos rituais, incapaz de afastar a sensação de que algo ou alguém ainda nos observava das sombras. Uma noite, enquanto revistava os antigos arquivos da polícia, encontrei registros de desaparecimentos similares que datavam de décadas atrás. Aparentemente, o culto tinha raízes profundas na história da cidade e seus rituais macabros eram cíclicos, ocorrendo a cada geração. Esta descoberta me encheu de um terror paralisante. O mal que enfrentamos não era novo, e seu ciclo de destruição estava longe de terminar. Os sonhos também começaram a me atormentar. Sonhava com Edward Bishop, seu rosto marcado pela angústia e pelas sombras. Em meus sonhos, ele tentava me avisar de um perigo iminente, de algo que estava voltando à nossa realidade. Esses pesadelos me deixavam exausto, e a linha entre o sonho e a vigília se tornava cada vez mais tênue. Um dia recebi uma carta de uma fonte anônima. A caligrafia era antiga, e o papel tinha um cheiro de pergaminho velho. A carta continha instruções detalhadas sobre como localizar o coração do culto.
um local supostamente inacessível para aqueles que não conheciam os segredos de Nova Orleans. Com a ajuda relutante de Dorothy, que ainda se recuperava de seus ferimentos, seguimos as pistas da carta. A jornada nos levou ao pântano de Barataria, uma área conhecida por suas lendas urbanas e histórias de terror. Entre os ciprestes e a névoa densa, encontramos uma estrutura antiga, quase inteiramente consumida pela natureza. Dentro, os símbolos de terror que havíamos visto antes eram ainda mais intensos, e a sensação de uma presença maligna era esmagadora. No centro do pântano, em um altar de pedra, encontramos o que parecia ser o epicentro dos rituais do culto. A atmosfera era densa com uma energia sobrenatural. Sabíamos que precisávamos destruir aquele altar para quebrar o ciclo de terror. Dorothy, usando os últimos vestígios de força e coragem, conduziu um ritual de purificação enquanto eu a protegia de espíritos vingativos que surgiam das sombras. O ritual culminou em uma explosão de luz, e por um momento tudo ficou em silêncio. As sombras recuaram, e o peso do terror pareceu aliviar. No entanto, ao voltar para a cidade, uma nova realidade se instalou em nós. O mal nunca é verdadeiramente derrotado. Ele apenas recua, esperando o próximo ciclo, a próxima geração de vítimas desavisadas. Hoje, enquanto caminho pelas ruas de Nova Orleans, sinto a presença das lendas urbanas e histórias de terror que definiu minha vida. Os relatos paranormais que surgem de tempos em tempos são lembretes de que o sobrenatural nunca está longe. E eu, Charles Montgomery, continuo a lutar contra as sombras, carregando o peso de um passado marcado pelo terror, sabendo que, eventualmente, o ciclo recomeçará. Este é o meu relato sobrenatural. Uma advertência de que o mal nunca desaparece completamente. Apenas se esconde, esperando o momento certo para atacar novamente. O caso sinistro da Oakwood Drive. Era uma noite silenciosa em Ravenwood. As folhas secas estavam espalhadas pelas ruas, criando um clima inquietante. Eu, Matthew Collins, estava de plantão na delegacia, quando o telefone da Central tocou. Olhei para o relógio na parede, marcava 22 horas. "Aqui é a Central", disse a voz do operador. "Recebemos uma denúncia de atividades estranhas na Oakwood Drive, número 1428. Você e Reed podem verificar?" Daniel Reed, meu parceiro de longa data, estava ao meu lado. Ambos trocamos um olhar preocupado. A casa de Jason Adams e Kimberly Ross era conhecida por seu histórico sombrio. O desaparecimento de Samantha Price, uma mulher de 25 anos, ainda era um caso não resolvido que pesava sobre nossos ombros. "Vamos nessa", respondi, pegando meu casaco. Daniel fez o mesmo, e em minutos estávamos a caminho. Ao chegarmos na Oakwood Drive, a casa número 1428 parecia mais sinistra do que nunca. A luz da lua iluminava as janelas empoeiradas e as sombras das árvores criavam formas distorcidas na fachada da casa. "Collins, isso não parece nada bom", falou Daniel enquanto estacionávamos a viatura. Entramos na casa com cautela, nossas lanternas cortando a escuridão. O ar estava gelado e uma sensação de mal-estar tomou conta de mim. Subimos as escadas rangentes e começamos a vasculhar os cômodos, buscando qualquer sinal de atividade. Foi no porão que encontramos a primeira evidência. Um diário antigo, com páginas amareladas pelo tempo, estava escondido sob uma tábua solta do chão. Nele, Samantha descrevia os horrores que enfrentara nas mãos de Jason e Kimberly. "O que é isso?", sussurrou Daniel ao ver o nome de Samantha repetido nas páginas. Antes que pudesse responder, um vento gelado soprou pelo porão, apagando nossas lanternas. Uma figura assustadora apareceu diante de nós, seus olhos. Não consigo descrever aquele olhar, mas tinha uma dor indescritível. Samantha
ou o que restava dela, nos guiou até o local onde seu corpo estava enterrado. O horror da descoberta foi indescritível. Liguei para Olivia Murphy e Thomas Scott para reforços. Quando chegaram, a visão da casa havia mudado drasticamente. "Precisamos sair daqui", disse Olivia, sua voz engasgada. Mas Samantha não nos deixaria partir sem justiça. Jason e Kimberly chegaram à casa pouco depois da meia-noite, atraídos por uma força invisível. Quando entraram no porão, o espírito de Samantha se manifestou em toda a sua fúria. "O que está acontecendo?" gritou Kimberly, enquanto portas batiam e objetos voavam pela sala. Samantha fez com que Jason e Kimberly revivessem os horrores que haviam infligido a ela. Suas mentes foram quebradas, e em um ato final de desespero, eles se voltaram um contra o outro, resultando em uma cena de morte grotesca. Quando a luz da manhã finalmente entrou pelas janelas, o espírito de Samantha estava em paz. Ela nos olhou uma última vez, agradecendo silenciosamente, antes de desaparecer. Mas o horror não terminou ali. Jason e Kimberly, agora condenados, foram arrastados para um mundo sombrio, onde suas almas atormentadas vagariam para sempre. Mesmo após o fechamento oficial do caso, a visão na casa da Oakwood Drive, 1428, não melhorou. Vizinhos começaram a relatar sons estranhos, visões de figuras ameaçadoras e gritos na calada da noite. A casa foi lacrada, mas algo não permitia que a paz voltasse ao bairro. Olivia Murphy e Thomas Scott, traumatizados pelos eventos, começaram a ter pesadelos recorrentes com Samantha e o casal. As investigações do paranormal começaram a circular em torno da casa, atraindo curiosos investigadores amadores. Certa noite eu estava em casa quando recebi uma ligação urgente de Olivia. "Matthew, você precisa voltar a Oakwood Drive. Algo aconteceu." Peguei minhas chaves e corri para a viatura. Ao chegar, encontrei Olivia e Thomas à porta da casa. Eles estavam pálidos e suando. "Sentimos uma presença muito forte", disse Thomas. "Precisamos entrar e descobrir o que está acontecendo." Entramos juntos mais uma vez na casa. A sensação de mal-estar era palpável. Subimos as escadas, onde ouvimos coisas inaudíveis. Samantha estava tentando se comunicar novamente. Seguindo os sons, fomos levados até o porão. A figura de Samantha apareceu diante de nós, desta vez mais forte, mais definida. Ela nos conduziu até uma parte do porão que não havíamos investigado antes. Lá, encontramos um compartimento secreto. Dentro do compartimento, havia mais diários e pertences de Samantha, além de evidências de outras possíveis vítimas do casal. Foi uma revelação chocante. Samantha não estava sozinha em sua vingança. Outras almas estavam presas ali, buscando libertação. Com as novas evidências, pudemos finalmente dar um desfecho digno ao caso. As almas das vítimas, incluindo Samantha, puderam finalmente descansar em paz. A casa, no entanto, continuava amaldiçoada. Decidimos queimá-la na esperança de eliminar qualquer resquício de maldade. O incêndio foi controlado, mas os rumores de assombrações persistiram. Jason e Kimberly, agora condenados a vagar pelo mundo sombrio, ainda assombram aqueles que se aproximam do local onde cometeram suas atrocidades. Relatamos o caso como resolvido, mas o impacto daqueles eventos nos perseguiu. A casa na Oakwood Drive, número 1428, foi destruída, mas os rumores de assombrações persistiram. Samantha Price encontrou sua paz, mas para nós, a experiência deixou cicatrizes profundas. O mal que se alojara naquele lugar foi expurgado, mas as memórias de uma justiça tão cruel quanto a maldade que a precedeu jamais se apagariam. Relatos do Abismo. Londres, 1985. Eu sou Jonathan Brooks, policial em Londres desde o início dos anos 80. Meus colegas Andrew Collins, Michael Parker,
Robert Harris e Bennett Turner, bem como meu chefe, Anthony Ryan, e eu estamos imersos em um caso que desafia a lógica e a sanidade. O que começou como uma série de desaparecimentos inexplicáveis, rapidamente, se revelou ser algo muito mais sombrio. Tudo começou na noite de 12 de março de 1985. A cidade estava envolta em uma névoa fria e espessa, típica da época do ano. Eu estava no turno da noite, patrulhando os bairros mais tranquilos da cidade, quando recebemos uma chamada sobre o desaparecimento de uma jovem chamada Sarah Whitfield. Ela havia desaparecido sem deixar vestígios e sua família estava desesperada. Nossa primeira pista levou-nos a um antigo bairro de Londres, conhecido por suas ruas sinuosas e casas vitorianas decadentes. As investigações iniciais não revelaram nada fora do comum, apenas mais uma história de uma jovem desaparecida. Mas o que nos chamou a atenção foram os rumores que começaram a surgir entre os moradores locais. Alguns mencionaram uma seita antiga, uma presença sinistra que parecia se arrastar pelas sombras da cidade. Em uma noite chuvosa, enquanto analisávamos as evidências na sala de operações, Andrew Collins, nosso especialista em análise de dados, descobriu algo perturbador. Houve um padrão nos desaparecimentos. Todos os casos estavam ligados a locais históricos e abandonados, lugares que incluíam uma história relacionada com mistério e medo. Michael Parker e Robert Harris foram enviados para investigar uma dessas propriedades, uma mansão vitoriana nas margens do rio Tâmisa, conhecida por suas lendas urbanas e histórias de aparições. O lugar estava em ruínas, mas ao que parecia, recentemente havia sinais de atividade. Eles encontraram símbolos estranhos e inscrições em um dos quartos mais isolados da pensão, mas retornaram com poucas respostas e uma sensação inquietante de estarem sendo observados. Enquanto isso, eu e Bennett Turner fomos ao pub local, a Cerveja do Abismo, um local onde os habitantes deixam claro saber mais do que estavam oferecendo a revelação. Após algumas conversas furtivas, conseguimos alguns nomes que surgiram em nossos relatórios. Edward Hawthorne, um historiador local, e Beatrice Sinclair, uma mulher que há muito se atrasou na sociedade. Na madrugada de 25 de março, Bennett e eu fizemos uma visita a Edward Hawthorne. A casa dele era um labirinto de livros antigos e artefatos. Hawthorne, um homem de meia idade com uma expressão cansada, não estava muito disposto a falar, mas após algumas insistências, revelou que havia treinado uma seita antiga que praticava rituais obscuros. Ele transmitiu um culto que adorava uma entidade conhecida como a Entidade da Névoa, que acreditava ser responsável por eventos sobrenaturais e desaparecimentos. Beatrice Sinclair, uma mulher reclusa e excêntrica, foi nosso próximo alvo. Ela vivia em uma casa isolada nos arredores da cidade e tinha uma história de conhecimento de segredos antigos. Em uma conversa tensa, Beatrice nos contou sobre uma série de rituais que ocorreriam na noite de lua cheia. Ela também falou de um sacrifício final que aparentemente era necessário para completar um ciclo. À medida que as noites passavam, a sensação de pânico aumentava. Mais pessoas desapareciam, e cada pista parecia nos levar de volta ao culto. Em uma reunião de emergência com o chefe de polícia, Anthony Ryan, discutimos a necessidade urgente de ação. Ele decidiu aumentar a presença policial em locais estratégicos e designou mais recursos para nossa equipe. Em uma reunião de emergência com o chefe de polícia, Anthony Ryan, discutimos a necessidade urgente de ação. Ele decidiu aumentar a presença policial em locais estratégicos e designou mais recursos para nossa equipe. Na noite de 5 de abril, em uma tentativa desesperada para interromper os rituais, realizamos uma operação para invadir um dos locais suspeitos, um antigo armazém perto do rio. O lugar era sinistro e uma sensação de pavor pesava no ar. Ao chegarmos lá, encontramos o local vazio, sem sinais de atividade.
O único vestígio foi uma estranha marca no chão, semelhante a um símbolo encontrado na mansão vitoriana. Conforme investigamos mais a fundo, descobrimos que o culto estava sempre um passo à frente de nós, manipulando os eventos e os locais com maestria. A cada noite, os desaparecimentos se tornavam mais frequentes, e o medo crescia na cidade. Havia uma sensação crescente de que algo terrível estava prestes a acontecer, algo que nenhum de nós poderia prever ou controlar. Na madrugada de 12 de abril, a cidade parecia estar em um estado de frenesi. Notícias de desaparecimentos continuaram a inundar as manchetes, e o pânico estava se espalhando entre os moradores. O culto parecia estar cada vez mais ousado, com os rituais ocorridos com mais frequência e em locais cada vez mais visíveis. Eu, Jonathan Brooks, e minha equipe decidiram intensificar a investigação. Andrew Collins, nosso especialista em análise, estabelece um padrão nos locais dos desaparecimentos. Todos eles estavam associados a pontos históricos da cidade, locais que tinham alguma ligação com o passado sinistro de Londres. Uma dessas conexões foi com o antigo cemitério de Highgate, conhecida por suas histórias de aparições e práticas ocultas. A equipe decidiu fazer uma investigação no local, na esperança de encontrar alguma evidência que pudesse nos levar ao culto. Na noite de 15 de abril, nosso grupo, incluindo Andrew, Michael e eu, fomos até o cemitério. O clima no cemitério era aterrorizante. A névoa se arrastava entre as lápides e árvores antigas, criando uma sensação de desconforto. Enquanto examinávamos o local, encontramos pequenos amuletos e símbolos enterrados entre as tumbas, como se fossem marcas deixadas pelo culto. Michael encontrou um livro antigo enterrado parcialmente no chão, que parecia estar coberto de símbolos arcanos e notas manuscritas. O livro, uma espécie de grimório, estava repleto de instruções sobre rituais antigos e referências a uma entidade chamada a Entidade da Névoa. O mais perturbador era uma página que descrevia um ritual específico que deveria ser realizado em um lugar secreto e em um dado determinado. A data corresponde à próxima noite de lua cheia. Com essa nova informação, incentivamos a redobrar nossos esforços. Robert Harris e Bennett Turner pesquisaram sobre locais secretos e trechos em Londres, enquanto Andrew e eu tentávamos decifrar as instruções do grimório. A sensação de urgência era palpável e sabíamos que o culto estava prestes a realizar algo terrível. Na noite de 20 de abril, a lua cheia iluminou a cidade com um brilho sinistro. A equipe foi dividida em grupos, cada um encarregado de vigiar locais diferentes que, de acordo com nossas investigações, poderiam ser pontos de encontro do culto. Eu e Andrew fomos para uma antiga capela abandonada no subúrbio, uma estrutura gótica que parecia ter sido esquecida pelo tempo. À medida que a noite avançava, começamos a perceber uma movimentação estranha ao redor da capela. Pessoas encapuzadas com vestimentas escuras vieram a se reunir. Era o culto, e eles estavam preparando um ritual. Estávamos em posição, mas precisávamos de uma prova concreta para agir. No momento em que os rituais começaram, a atmosfera tornou-se densa e quase palpável. Os membros do culto estavam em transe, realizando cerimônias que envolviam cânticos e oferendas. Em meio ao caos, descobrimos que a vítima para o sacrifício final estava prestes a ser escolhida. A tensão atingiu seu clímax quando a vítima foi trazida à força para o altar. Era uma jovem que havia desaparecido recentemente. O culto estava prestes a completar o ritual. Em um momento de descuido, conseguimos invadir o local e interromper o culto. A luta foi intensa e caótica, e muitos dos membros conseguiram fugir nas sombras da noite. Durante a operação, encontramos evidências claras do culto e conseguimos resgatar a jovem vítima. O grimório foi apreendido, e as provas eram suficientes para levar os responsáveis à justiça. Mas mesmo com a prisão de alguns membros, a sensação de que o culto ainda estava por aí não nos abandonou. O caso foi encerrado oficialmente, mas a sensação de que algo mais estava por trás de tudo isso persistiu. As investigações sobre o culto revelaram apenas a superfície de algo muito mais profundo e perturbador.
Londres continuava a ser um lugar de mistérios e sombras, e a sensação de que algo sinistro ainda estava à espreita não nos deixou. A última vez que ouvi falar do culto foi apenas um boato sobre uma nova seita surgindo em uma cidade distante. A verdade é que, apesar de termos fechado um capítulo sombrio, as sombras do passado nunca desaparecem completamente. Às vezes, elas se escondem nas esquinas mais escuras, esperando o momento certo para se revelar novamente.